Queridos irmãos, graça e paz, amém? Bom estarmos de volta nessa manhã de domingo para louvar o nome do nosso Deus, exaltar ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor, dia que nós reservamos, dia que nós dedicamos para o serviço, para a adoração, para o culto ao nosso Deus. Também dia que nós paramos as nossas atividades cotidianas, não é, com o propósito de descansar o nosso corpo, não é? Então, domingo é um dia de descanso para a alma e para o corpo, não é? Um dia que nós paramos e cessamos as nossas atividades outras e nos dedicamos ao serviço a Deus, nos dedicamos também a descanso, né, ao refrigério para a nossa alma, para o nosso corpo. É esse momento de fato de bálsamo, né, de quietude, de descanso para o nosso viver. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Na semana passada nós trabalhamos o capítulo 10 de João. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14. Então peço aos irmãos que abram esse texto, João capítulo 14, nós vamos estudar esse texto hoje pela manhã. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 15. João capítulo 14, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 15. Aos queridos irmãos que também nos acompanham em casa, não é, pelas nossas transmissões, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos e abram também sua Bíblia no texto referido. Eu creio, irmãos, que é oportuno até aproveitar esse momento enquanto os irmãos abrem a Bíblia, não é, para instruir ou repetir a instrução, não é, de que mesmo nos momentos virtuais que nós temos, nós deveríamos ter alguns cuidados, não é? Dentre eles, por exemplo, a questão de roupa, não é? Nós não deveríamos nos apresentar num momento virtual sem camisa, algo do tipo, principalmente para os homens, não é? Acho que é interessante que a gente vai assistir uma aula ou vai participar de um momento de oração, principalmente quando nós estamos com usando um aplicativo, não é, em que todos se veem mutuamente, não é? Então, ter esses cuidados com vestimenta, as quais nós estamos trajando para o momento. Outra coisa é o nosso comportamento, não é? Evitar se movimentar, mexer muito, não é? Para quem está com o aplicativo no celular, não percebe muito, mas para quem está na tela do notebook, aí você está lá atento à pessoa que está falando, mas tem outra aqui no vídeo que não para, que se movimenta, que está fazendo uma coisa ou outra, aí termina distraindo a nossa atenção. Não é porque a gente é ruim, não, é porque a mente mesmo, olhar, vai para lá onde está aquela tela mexendo. Então, no mínimo, né, desligue. Eu sempre oriento que a gente deveria parar as nossas atividades nesse horário. 1 hora e meia que nós ficamos no momento de oração ou no estudo bíblico, a gente deveria de fato focar ali. Mas, no mínimo, a gente deveria desligar para evitar chamar tanto a atenção, né? E ter cuidado também com essa questão de vestimenta, de roupa, para não ter problemas, né? E aí a gente já teve, ainda bem que na nossa igreja não problemas maiores, mas em outras localidades já tiveram aí problemas sérios, né? A mulher esquecer lá o vídeo ligado e de repente trocar de roupa, né? E criar uma situação extremamente constrangedora para quem estava participando e para ela mesma, né? Então tem que ter esses tipos de cuidado, né? A gente ficar atento para evitar esses problemas na hora de uma transmissão, principalmente quando a gente usa o Zoom, quando usa o Meet, né? Que está todo mundo ali interagindo. Então, ter esses cuidados, ok, irmãos?
João capítulo 14, versículo do 1 até o versículo de número 15. Vamos ler juntos a uma só voz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Queridos, capítulo de número 14, o capítulo de número 15 e 16, esses três capítulos, especialmente do Evangelho de João, eles formam, de uma certa maneira, um discurso, embora diverso em termos de assuntos, mas ele praticamente tem o mesmo objetivo. Eles têm o mesmo objetivo, esses três capítulos, 12, 15 e 16 de João. E qual é o objetivo? Embora Jesus trate de alguns assuntos diferentes, mas qual é o objetivo único que nós vamos encontrar em João 14, 15 e 16? É uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo para os seus discípulos, visto que a morte de Jesus, a ascensão de Jesus estava se aproximando. Então Jesus queria, queridos irmãos, deixar os seus discípulos munidos de uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento, principalmente no sentido de que, após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, os discípulos de Jesus não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, eles teriam um outro consolador, e aí é quando Jesus naturalmente fala sobre a vinda do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, porque ele estava mostrando aos seus discípulos que, a despeito dele ser assunto aos céus, a despeito dele ser elevado às alturas, Deus, ou ele mesmo, Cristo, não deixaria os seus discípulos desamparados, solitários, órfãos. Haveria alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma substância que o Filho,
com os discípulos, mesmo em meio a um cenário de dificuldades, de perseguição e de oposição. E é interessante, queridos, eu queria que vocês fizessem isso, repetissem comigo o versículo 1 do capítulo 14. Repitam comigo, por favor, o versículo 1 do capítulo 14. Vamos juntos? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Agora vamos lá para João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. O que é que diz lá? No mundo. João 16, 33. Sim. Exatamente. Percebem que Jesus começa o capítulo 14 dizendo o quê? Não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Como é que ele termina o capítulo 16? Eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas tenham paciência, tenham esperança, tenham fé, tenham confiança. Eu venci o mundo. Então, esses dois versículos, queridos irmãos, nos mostram que o capítulo 14, 15 e 16 de João, embora tratando de assuntos diversos, eles objetivam encorajar, animar, fortalecer os discípulos de Jesus diante da sua proximidade, ou diante da proximidade da sua morte, ressurreição e naturalmente a ascensão aos céus. Jesus sabia, queridos irmãos, que já de imediato, com a sua morte, com a sua crucificação, tristeza, desânimo, angústia, talvez até perda de direção, poderia assaltar o coração dos discípulos de Jesus. E há um exemplo aqui emblemático para a gente se lembrar disso, que é o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos. E qual era o sentimento dos discípulos no caminho de Emaús? Tristeza, desânimo, desesperança. Quando Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, eles dizem assim a Jesus: você não sabe o que aconteceu nos últimos momentos, nas últimas horas, nos últimos dias? Como aquele que veio, objetivando ser o Redentor, o Salvador, o Rei de Israel, foi morto, crucificado, hoje já é o 3º dia. Era um sentimento de desânimo, irmãos. E aí, naturalmente, Jesus, quando se apresenta aos seus discípulos, ou aos discípulos ali no caminho de Emaús, eles depois se voltam para si mesmos e dizem assim: como não nos ardia o coração enquanto ele expunha as Escrituras para a gente. Queridos, a nossa natureza humana muitas vezes faz com que, diante das lutas, das dificuldades, nós percamos o ânimo, nós percamos a motivação, a alegria, o prazer de viver e especialmente de seguir a Cristo. Isso é algo inerente à vulnerabilidade da nossa natureza humana. Diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de uma perda, diante de uma decepção, diante de uma frustração, diante de uma traição, nós ficamos tendenciosos a perder o ânimo, a não acreditarmos em absolutamente mais nada, e nos desmotivamos em servir a Deus, e nos desmotivamos muitas vezes em viver. Prova é que a cada ano o número de suicídios aumenta em nosso país. Nesse mês, nós estamos no mês de setembro, há aquelas cores, não é, que
a campanhas, né? Outubro Rosa, no sentido de incentivar as mulheres a cuidarem quanto ao câncer de mama, né? E o câncer de útero também, de ovário, essa parte bem feminina. Novembro Azul, quando há o incentivo para que os homens tenham cuidado com a próstata, no combate ao câncer de próstata. E Setembro Amarelo, no sentido de despertar, de fomentar a discussão, o fortalecimento, o combate ao suicídio, porque são números alarmantes. Vocês sabiam que, inclusive, nesse período de pandemia, o número de suicídios aumentou? Pessoas que, diante de uma situação adversa, como a perda do emprego, no início da pandemia, com todos aqueles noticiários alarmantes de um cenário extremamente catastrófico, perderam a esperança, perderam o ânimo de viver, tiraram a própria vida. Então, queridos irmãos, de fato, quando nós vivenciamos, né, uma situação adversa na nossa vida, um problema, uma luta, ou vários problemas, várias lutas, nós nos assemelhamos aos discípulos ali no caminho de Emaús, nos assemelhamos aos demais discípulos que, quando perderam ou quando viram Jesus ser morto, ser crucificado, ser sepultado, passar a sexta, o sábado, de uma certa maneira o desânimo, a desesperança invadiram o coração. É por essa razão que Jesus escreve ou Jesus fala traz esses discursos, e João os registra para que os discípulos de Jesus, tanto naquele período como por gerações vindouras, pudessem ter ânimo, ter esperança e não deixar o coração se desesperar. Vamos então, queridos irmãos, pensar um pouquinho sobre esse capítulo de número 14. A primeira questão que a gente precisa lembrar aqui em João 14 é que não se turbe o vosso coração, é um mandamento de Jesus. Aqui é um mandamento de Jesus. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos. Jesus está orientando os seus discípulos a não serem tomados, não é, pela perturbação, pelo desânimo, pela desesperança. E aí a gente precisa lembrar de algumas questões básicas, né, quando a gente estuda esse texto, né? A primeira questão que Jesus nos mostra aqui, queridos irmãos, é que esse mandamento, o mandamento de não se turbe o vosso coração, ele é um mandamento tal como não matarás, não adulterarás, não furtarás. Eu tenho insistido, irmãos, e falado bastante aqui na nossa igreja sobre essa temática, porque muitas vezes nós estamos abraçando o legalismo. Muitas vezes nós estamos abraçando o legalismo. E o que é abraçar o legalismo? É começarmos a maximizar alguns pecados e minimizar outros. Ou até mesmo tratar determinados comportamentos como pecado e outros não. E a partir do momento em que nós fazemos isso, nós começamos a apontar para outras pessoas que cometem estes que nós achamos que são pecados, e os nossos, que nós não julgamos pecaminosos ou pecados, nós simplesmente atenuamos e até os cultivamos dentro do nosso ser. Então, quando nós nos reportamos à lei moral de Deus, aos 10 mandamentos, está muito claro lá: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás, não construirás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. São mandamentos
que se nós os transgredirmos, nós estamos o quê? Pecando, desobedecendo ao Senhor. Mas e não se turbe o vosso coração. Se a gente deixar o nosso coração se encher de desesperança, de desânimo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos também pecando, desagradando ao Senhor. Interessante que essa ordem, queridos irmãos, não se trata de uma orientação psicológica ou um conselho de autoajuda. Essa ordem aqui não é uma orientação psicológica ou um conselho de autoajuda. É um mandamento divino. É um mandamento divino, é uma ordem que nós precisamos obedecê-la. Daqui a pouquinho, na metade para o final do estudo, nós vamos ver alguns instrumentos que Deus nos dá para que a gente naturalmente não deixe o nosso coração ser turbado, perturbado, desanimado, ficar cheio de desesperança. O salmista, lá no Salmo de número 119, versículo de número 50, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Deixa eu deixar claro aqui, queridos, que quando a gente diz não se turbe o vosso coração, que é uma desobediência tanto quanto adulterar, matar, roubar, difamar, cobiçar, adorar outros deuses, é uma transgressão, a gente pode pensar o seguinte: e como lidar com essa situação? E na minha angústia, quantas vezes como a gente pode ficar imune à angústia, à tristeza, à perturbação? E o Salmo 119, versículo 5, não apenas este, mas a literatura poética do Salmo vai nos mostrar que nós não temos como blindar o nosso coração da angústia chegar, da perturbação chegar, do desânimo chegar, mas nós podemos combatê-lo, enfrentá-lo, e não deixar que isso se avolume no nosso coração, vá se tornando maior, mais intenso. A gente tem ferramentas e instrumentos para vencer e superar o desânimo. Outra questão, queridos, trata-se de um mandamento para acalmar a perturbação interna do coração. Jesus, ele conhecia os seus discípulos profundamente, e ele fez esse diagnóstico. Ele sabia que os seus discípulos, diante da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição e ascensão, porque é interessante a gente frisar, queridos irmãos, que o problema aqui não era apenas a morte de Jesus. Claro, a morte de Jesus era o momento talvez mais doloroso para os discípulos, mais difícil de ser administrado na mente dos discípulos. Mas a ressurreição, conquanto fosse um momento de celebração, traria também junto com ela a ascensão. O que é a ascensão? Aquele momento em que Jesus é levado às alturas. Ou seja, ele não iria permanecer fisicamente com os seus discípulos. Então, a proposta de Jesus é para que eles enfrentassem a dor, tristeza de vê-lo crucificado entre malfeitores, de vê-lo sendo colocado num sepulcro, mas ao mesmo tempo de alegrarem-se quando o vissem ressurreto dentre os mortos, com eles ali partilhando alguns poucos dias, mas também se sentissem encorajados quando eles vissem Jesus sendo elevado às alturas, para ficar à destra do Pai, e naturalmente os discípulos seguirem
a sua jornada, a sua vida, até naturalmente o dia em que o Senhor iria ceifar as suas vidas. Então, Jesus aqui faz esse diagnóstico profundo e traz essa palavra de encorajamento, de consolo aos seus discípulos, para que eles, mesmo vivendo acontecimentos desagradáveis, situações adversas, nada pudesse roubar a paz interior. Isso é um ponto, irmãos, importante. Isso é um ponto importante. Não há possibilidade, preste bem atenção nisso, não há possibilidade, por mais piedoso ou piedosa que eu e você possamos ser, homem de oração, mulher de oração, apegado à palavra, amante da palavra, conhecedor das Escrituras, dedicado ao serviço congregacional, dedicado à vida familiar, honesto, direito nos negócios. Por mais que nós, a cada dia que passamos, vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, ainda assim não há como evitar situações desagradáveis, adversas em nossa vida. Aqui é um ponto, irmãos, que a teologia da prosperidade ela cai por terra. Porque você chegar para um homem como Paulo e dizer que Paulo era pecador, porque dentro da teologia da prosperidade você naturalmente vai ter que dizer que Paulo sofreu tudo o que sofreu, porque Paulo era o quê? Um pecador. Porque se problema, sofrimento, enfermidade são consequências apenas do pecado, e não da natureza pecaminosa, mas do pecado atual, porque é isso que a teologia da prosperidade assim diz, não é? Se cremos dessa forma, ou se alguém crê dessa forma, consequentemente, vai ter que dizer que Paulo era um homem que cometia muitos pecados, porque sofreu demais. Sofreu demais. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia ensina que homens como Paulo, homens como Jó, íntegro, justo, que se desviava do mal, primeiro capítulo de Jó, ainda assim enfrentaram e passaram situações adversas. Elias, aquele que foi trasladado, aquele que não viu nem a morte, homem de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Abraão, pai da fé. Todos homens comprometidos com o Senhor, mas que ainda assim passaram situações adversas. Então, enfrentar situações adversas é algo inevitável na vida e na existência. Porém, nós podemos enfrentar essas situações adversas sem que elas roubem a paz interior, sem que elas roubem a nossa alegria de viver e de servir a Cristo. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em meio à prisão, em meio à dificuldade, em meio à incerteza da vida, o apóstolo tinha alegria no seu coração. As circunstâncias externas não roubavam a paz interior do apóstolo. Preso lá em Filipos, o que é que Paulo e Silas faziam na prisão? Louvavam a Deus, cantavam ao Senhor. O desafio, queridos, do viver cristão não é entrar numa redoma e ser imunizado, ser blindado
de problemas, de situações adversas. O desafio da vida cristã é, diante das perseguições, diante das lutas, diante dos problemas, a paz interior não ser roubada. Esse é o nosso grande desafio. Aí sim, Paulo faz referências lá em Filipenses também. E a paz que excede todo entendimento. Por que Paulo diz isso? Porque racionalmente ninguém explica. Como é que você está passando essa situação e você ainda assim está sorrindo, está louvando a Deus, está alegre, está em paz, está sereno, está quieta? Como? Jesus. Aquela canção, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu tenho Cristo Jesus. É porque eu tenho Cristo Jesus. Outro aspecto, irmãos, ainda, é que esse mandamento, ele é um mandamento coletivo. Não se turbe o vosso coração, foi para todos os discípulos e é para todo cristão. As perturbações da alma atingem a todos e não somente aos nervosos e ansiosos. Queridos, nós muitas vezes temos diferenças externas em como reagimos aos problemas, às lutas, mas todos nós somos internamente afligidos, perturbados, angustiados por alguma outra situação. Daí, só abrindo um parêntese, né, para a gente fazer aqui a ponderação pastoral, daí a gente não estabelecer um modelo de comportamento litúrgico, porque pessoas reagem de formas distintas e diferentes de acordo com as suas personalidades. E quando você elabora um estereótipo litúrgico, um modelo litúrgico, você corre o risco de fazer com que a pessoa perca a sua naturalidade, a sua espontaneidade. Quando eu me refiro a isso, eu digo o seguinte: nem todo mundo, no momento de culto congregacional, reage da mesma forma. Tem uns que gostam de fechar os olhos, levantar as mãos. Tem outros que gostam de ficar quietinho aí no seu banco, no seu lugar. E quando a gente, de uma certa maneira, elabora um modelo, um perfil, olha, todo mundo tem que ser assim, senão não está recebendo adoração. A gente pode correr o risco de perder a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade e, ao mesmo tempo, forçar o artificialismo. Fazer com que as pessoas sejam artificiais, façam aquilo ali porque as pessoas estão mandando, estão conduzindo, estão orientando a fazê-la. Eu escuto muito, irmãos, às vezes, aquele tipo de expressão assim: o culto hoje foi uma bênção, eu chorei tanto, né? Ou o culto foi uma bênção, fulano chorou tanto que estava ao meu lado no banco. A gente avalia digamos assim, o alcance, a eficácia da pregação, do louvor, do culto, pelas nossas expressões emocionais, mas muitas vezes alguém está ali, não derramou uma lágrima, não teve nenhum comportamento assim externo chamativo, mas a palavra de Deus ou o louvor impactou profundamente o coração dele ou dela. Teve mudanças no seu comportamento no lar, no trabalho, no lazer, enquanto que outros estão aí, levantam as mãos, fecham os olhos e tal. Não estou dizendo, irmãos, que não pode fazê-lo. Eu estou apenas dizendo que a gente não pode, não deve estabelecer um modelo, um exemplo, um perfil, porque as pessoas reagem de formas diferentes. E quando a gente trata sobre a questão da perturbação, da ansiedade, do nervosismo, da mesma forma.
Tem gente que é extremamente ansioso, assim, externamente, você percebe logo, a pessoa não para de bater o pé, né, não para de bater a mão, é agitada e tal, é o jeito da pessoa. Tem outro não, que está ali bem quietinho, tranquilo. Externamente, mas internamente, todos nós somos alvos e objetos da angústia, da aflição, da perturbação. Todos nós corremos o risco de ter o nosso coração ali internamente uma tempestade, ainda que externamente nem sempre demonstremos. Então, o mandamento não se turbe o vosso coração é para quem é agitado, nervoso, externamente, todo mundo sabe, fulano é muito nervoso, fulano é muito agitado. Mas para aquele ou para aquela que é bem caladinho, bem quieto, que a gente pensa assim, fulano é calmo demais, fulano é sossegado demais, só Deus e a pessoa sabem como está o seu coração, como está o seu interior. Muitas vezes externamente até com um sorriso no rosto, até com o corpo sem nenhum tremor, sem nenhuma demonstração de ansiedade, de medo, de inquietação, mas o coração ali afligido pela angústia, pelos problemas, pelas dificuldades. Então, não se turbe o vosso coração, é para todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus deve obedecer a esse mandamento. Agora, queridos, vamos pensar um pouquinho sobre a maneira de enfrentar, não é? Porque se Jesus deu um mandamento, ele proporciona ferramentas, instrumentos, mecanismos pelos quais nós podemos obedecer. Irmãos, não pensemos que as ordens, os mandamentos de Jesus, eles são utópicos, ou seja, são apenas imaginários, algo surreal, que não é possível obedecê-los. Não. Por quê? Porque conquanto o nível de exigência do Evangelho seja alto, paralelamente a isso, Jesus municia, Jesus proporciona ferramentas, instrumentos, meios pelos quais todos os seus discípulos podem obedecê-lo. Qual é o problema? É a nossa negligência em não nos apropriarmos dos mecanismos e instrumentos que Deus nos deu. E aí, alimentamos mais o que? A carne do que o espírito. Está muito claro, irmãos. Paulo escrevendo aos Gálatas. Olha, a carne milita contra o espírito porque eles são o quê? Opostos entre si. Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É o que nós nutrimos, é o que nós alimentamos, que tende a vencer. Se alimentamos o espírito, tendemos a vencer as obras da carne. Se nós não alimentamos o espírito, naturalmente a nossa natureza pecaminosa vai se aflorando. Por isso Paulo disse lá em Colossenses, que a gente inclusive estudou nesse período: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí é o processo que a Bíblia chama de, ou que a Bíblia ensina e que a teologia chama de santificação. Processo. Fazei, pois, morrer todos os dias, permanentemente. Nós devemos lidar com essa situação. Porque o pecado, irmãos, às vezes até as pessoas não entendem muito bem. Alguém já me fez essa pergunta há um tempo atrás, né, no sentido de, porque nós cantamos aquela canção, estou livre do pecado, se ao mesmo tempo nós ainda pecamos. E aí eu expliquei do ponto de vista bíblico, que a obra de Cristo, ela nos liberta do poder do pecado, porque nós não somos o quê? Escravos do pecado.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres e libertos, não só do poder, porque não é mais o pecado o Senhor do nosso coração, é Cristo. Somos livres da maldição do pecado, da pena do pecado. Romanos 8:1. E agora aqueles que estão em Cristo já não têm mais nenhuma condenação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas estamos caminhando para a libertação da presença do pecado. E isso só acontecerá em 2 momentos: se Cristo vier ou se nós morrermos. Enquanto aqui estivermos lutando, a presença do pecado sempre fará com que, infelizmente, ainda cometamos erros que desagradam ao nome de Deus. Por isso, irmãos, aplicação bem pastoral também. Por isso não há justificativas no sentido de vida congregacional atribuindo pecado a alguém. Esses dias um colega presbítero de uma outra cidade me ligou e conversando comigo, dizendo que alguém tinha alegado para ele que estava desvinculando-se da sua igreja, da sua denominação, indo para outra, porque na sua igreja tinha pessoas que cometiam pecado. E aí eu disse: ó, meu irmão, essa pessoa é muito santa, não é? Porque detecta o pecado nos outros, mas não detecta em si. E deixa aí, porque vai se frustrar lá no outro lugar, porque lá no outro lugar, pelo menos se não for pela morte, ou seja, para o céu, se for uma igreja visível, ela vai encontrar também pecado lá. Não é? Então, essa ideia, irmãos, de eu vou mudar de igreja porque tem pecado na igreja, vai ter em toda igreja. A não ser, quando você diz assim, eu vou mudar porque tem pecado, eu quero ir para um lugar onde não tenha pecado, então você está pedindo assim: Senhor, abrevie os meus dias, antecipe a minha morte, porque eu quero ir logo para a sepultura e minha alma ir para a tua presença. Só tem esse meio, irmãos. Só tem esse meio. Claro que não cabe à igreja fomentar, alimentar, atenuar, contribuir para a prática do pecado. E eis a razão pela qual a Escritura é pregada, ensinada, porque ela é o freio para que a gente pare de pecar, para que a gente tenha uma vida santa, mas não se justifica, não se justifica. Se você ouvir alguém dizendo: vou sair da igreja presbiteriana de Monteiro porque lá tem pecado, pode olhar, essa pessoa é extremamente santa, perfeita, não é? Porque detecta o pecado nos outros, mas não vê o pecado em si mesma. Não é justificativa, irmãos, não é justificativa, tá bom? Fiquem atentos e fiquem espertos com isso. Calmantes para a alma perturbada. O que é que Jesus nos propõe aqui, irmãos, para que a gente não deixe a perturbação tomar conta do nosso coração e roubar a nossa paz de espírito? Jesus nos fala sobre a fé. E aí a expressão de Jesus é: continuem crendo, continuem crendo. A fé ajuda a tranquilizar o coração. Não deixem de acreditar em Deus e nem deixem de confiar em Jesus. A fé é um calmante espiritual poderoso, pois ela vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Então, quando Jesus diz aqui aos seus discípulos para que eles não fossem tomados pela perturbação, pela angústia, qual o primeiro ingrediente que Jesus fomenta aqui no coração dos seus discípulos? A fé. E o que é que Jesus diz aí, irmãos? Vamos ler o texto para a gente ver? Não se turbe o vosso coração, mandamento. Aí o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Façam o quê? Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus está incentivando aqui
os seus discípulos a continuarem crendo, irmãos. A continuarem crendo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, não percam o ânimo, não percam a fé. Eu tenho citado aqui com muita frequência, porque eu ouvi essa frase e achei muito interessante, não é, do John Piper, quando ele disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a fé se ausenta quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito natural na nossa vida. Isso é muito óbvio na nossa vida. Basta a gente fazer, né, de forma metafórica, comparativa, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. O que é que vocês vão fazer em casa quando vocês saírem daqui hoje de manhã? Alguns tomar banho, né? Trocar de roupa, algo do tipo, né? No mínimo, higienizar o sapato, a sandália para entrar em casa, eu sei. Mas uma das coisas que vocês vão fazer entre meio-dia e 1h da tarde, o que é que vocês vão fazer? Comer. Eu, pelo menos, encomendei hoje uma buchada. Não é? Eu gosto de buchada, então quase todo domingo eu estou encomendando uma buchada. Buchada, pirão. Não é? Eu vou comer. Vocês também vão comer. Não é? Alguns vão comer lasanha, outros vão comer arroz, feijão, ovos. Não tem problema. Agradeça pelo que tem na sua mesa. Certo? Mas a gente vai comer. A gente vai comer. Quando for a tardinha, o que é que a gente vai fazer de novo? Ou antes de vir para o culto, ou depois do culto? Vai jantar. Vai lanchar. O que é que você faz de vez em quando durante o dia, que eu estou fazendo aqui agora? Beber água. Não é? Por que a gente faz isso? O que é que acontece, Bia, quando um paciente chega no hospital complicado a sua situação? O que é que manda fazer? O que é que o médico manda fazer? Beber água. Se não bebe água, tem que fazer o quê? Colocar lá no soro, tem que alimentá-lo de forma venosa, enfim, de uma forma ou de outra, mas ele não pode ficar sem se alimentar. Porque se ele ficar sem se alimentar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Porque até para emagrecer precisa se alimentar. Alimentar de uma forma diferente, mas precisa também se alimentar. Irmãos, a nossa vida espiritual é semelhante à nossa vida física. Se nós não nos alimentamos, o que é que vai acontecer com a gente? Espiritualmente a gente vai morrer. A gente vai se enfraquecer. Né? A gente vai perdendo o rumo, o norte da nossa vida. Né? E é interessante a gente lembrar que esse fortalecimento, esse fortalecimento se dá através da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Então, alimentemos a nossa fé com a palavra de Deus. Continue crendo, disse os discípulos. Continue crendo. O que mais Jesus nos ensinou? Jesus disse também aos seus discípulos: olhem para o céu e preparem-se. Quando estamos com o coração perturbado, precisamos olhar para o céu e pensar nas coisas lá do alto. Versículo 2, irmãos, de João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Para acabar com as tristezas, precisamos lembrar que somos peregrinos neste mundo e temos um pai, uma família, um lar eterno. Eu partilhei isso, irmãos, e não tenho nenhuma vergonha de partilhar com os irmãos. Não sei quantos lembram, mas no dia, salvo engano, dia 15 de março, que foi o último domingo que nós fizemos culto presencial, eu cheguei aqui na escola dominical e disse: irmãos, há um vírus aí lá na China, provavelmente chega ao Brasil esses dias, provavelmente a gente vai ter interrupção de algumas atividades e tal, fiquem cientes. A gente já estava colocando álcool em gel, alguma coisa na igreja, já não cumprimentei na porta à noite pegando na mão, ou cumprimentei ainda dizendo: olha,
né? Uma espécie de uma despedida, né? Desse tipo de cumprimento. Quando foi no dia 17, numa terça-noite, a gente já fez o culto lá na casa de Salles e Roberta, com um grupo compacto, os irmãos acima de 60 não foram. No dia 18, o conselho já se reuniu e suspendeu as atividades. Depois, as demais igrejas nos seguiram, nos acompanharam. Mas por que eu no dia 15 já sabia disso? Porque na semana anterior eu vinha assistindo os jornais permanentemente. E assim continuei durante alguns dias. Meus irmãos, eu fiquei em casa em tempo de enlouquecer. E quando saía o dado, morreu fulano de tal, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com comorbidade, hipertensão, eu dizia, se eu pegar esse negócio, eu não escapo. Vai matar todo mundo. Não é? A gente tem medo da pandemia, mas eu estava lendo esses dias, a peste negra, ela dizimou 1/3 da população europeia. Foi uma situação muito complicada naquele período. E eu fiquei, irmãos, dias ainda assim, ligava lá, não é? A emissora que todo mundo sabe, e aí era só notícia, de dia e de noite. E eu ligado lá, vidrado, não é? E aquilo ali angustiando meu coração, aquela agonia, não saía de casa, trancado, nem na porta ali, nem o portão eu abria, me entregava alguma coisa por cima, não queria contato com ninguém. Não é? Aí até que eu tive que dizer assim, rapaz, se eu for nessa onda, eu vou enlouquecer dentro de casa. Não é? Vou enlouquecer. Aí o que foi que eu fiz? Parei a televisão, graças a Deus até hoje, não é? Me sinto até às vezes desinformado, porque não estou acompanhando tanto noticiário, não é? Mas parei aquilo e me ocupei com as coisas da igreja, com fazer uma live, com os estudos, com as coisas. Tanto que eu trabalhei muito mais na época da pandemia do que na época do presencial. Toda noite eu tinha alguma coisa, eu queria fazer reunião direto. Os irmãos sabem disso aí, que eu queria fazer de dia. Vamos fazer reunião para o curso de diácono, de presbítero de dia, vamos, porque eu queria ocupar. E aquilo foi bom para mim, porque eu fui saindo daquele ambiente de tragédia, de medo, de pânico. E, irmãos, eu estou até hoje na certeza do seguinte, eu tenho que cuidar, fazer tudo que é necessário, eu ainda estou extremamente cauteloso com algumas coisas, mas eu tenho a certeza de que, se for para que através dessa enfermidade Deus ceife a minha vida, Deus tem o melhor para mim. Eu sei para onde eu vou. Então por que é que eu vou andar agora aqui perturbado, angustiado, desesperado? Se quando, como nos diz aqui, né? Olho para os céus, eu vejo a promessa maravilhosa de Jesus, que Ele foi preparar um lugar para que onde Ele esteja, eu esteja também. Entende, irmãos? Então, Jesus faz uma promessa aqui, e essa promessa deve nos fazer aquietar, acalmar o nosso coração. Isso eu não estou dizendo que não vamos ser prudentes, previdentes, cautelosos. Não estou dizendo com isso. Estou apenas dizendo que, se nós queremos vencer as incertezas da vida, os medos, os pânicos da vida, não tem outra forma senão colocar os nossos olhos nos céus, em Jesus. Há uns dias atrás, em meio a essa pandemia, já está alguns dias, creio que mais de mês, inclusive, eu vi um noticiário de uma profissional na área de psicologia. Quando você pensa em algum problema mental, o que é que você pensa logo? Vou no psicólogo. Não é? Vou no psicólogo. E não há nenhum problema, viu, irmãos? Não há nenhum problema de que se utilize de um psicólogo, se for necessário em algum momento usar até uma medicação prescrita por um psiquiatra, enquanto contorna ali toda uma situação adversa na nossa mente. Não há nenhum problema nisso. Mas o problema é que às vezes a gente coloca a confiança nesse profissional e nesse mecanismo e negligenciamos a palavra, e negligenciamos a terapia vinda de Deus.
E aí uma psicóloga jovem ainda, acho que nos seus 30 e poucos anos, em virtude de um problema conjugal, tirou a sua própria vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, a psicóloga, que deveria ser a profissional a ser procurada numa situação de depressão, de angústia profunda, ela mesma, com todos os recursos científicos que ela tinha, não foram úteis para ela mesma, não serviu para ela mesma. Por quê, irmãos? Porque há coisas que só o Evangelho de Cristo pode proporcionar em nossa vida. E a certeza da vida eterna é uma delas. A certeza para onde nós iremos quando a morte um dia enfim chegar, como nós cantamos, é um instrumento para quietar, para acalmar a nossa vida, o nosso coração. É por isso que Paulo estava lá preso em Roma, e ele sabia que poderia ser morto ou ser colocado em liberdade, e ele diz lá em Filipenses: orem por mim, porque eu não sei se eu espero e desejo estar em liberdade, mas pode ser que não aconteça isso, porém, que eu honre a Cristo, seja na vida, seja na morte. E aí ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não sabia o que sucederia a ele no dia seguinte, ou uma hora à frente, do ponto de vista humano, mas ele sabia nas mãos de quem sua vida estava, e por essa razão ele confiava, ele descansava, e ele não deixava a perturbação invadir e roubar a sua paz interior. Jesus continua, queridos irmãos, e mostra aos seus discípulos que, além da fé, além do olhar nos céus, Jesus também traz outro aspecto aqui, que é a oração. Pratiquem a oração. Olha o que Jesus diz aí, irmãos, no versículo de número 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, praticando aqui a oração, os discípulos continuariam a fazer a obra de Deus. Os discípulos continuariam a fazer obras, e ele diz, obras semelhantes e obras maiores. Obras semelhantes e obras maiores. E como é que Jesus incentiva os seus discípulos a fazerem isso? Através da oração. Eu quero que os irmãos abram aí Atos capítulo de número 14, versículo de número 27, para a gente ler esse texto. Atos 14, versículo de número 27. Jesus conforta os seus discípulos aqui, encorajando-os, motivando-os à prática da oração. E aí o que nos diz Atos 14, 27? Leiam aí, por gentileza, irmãos. Relataram as coisas que Deus tinha feito por meio deles. Através de quê, irmãos? Através da oração. Os discípulos oravam e Deus, através deles, fazia grandes coisas. Irmãos, por que é que nós não fazemos obras maiores ou semelhantes às obras de Jesus e dos apóstolos? Porque a igreja hoje não ora. Ou quando ora pedindo coisas terrenas, coisas materiais. Não ora pedindo as coisas que engrandeçam, que expandam o reino de Deus. O reino de Deus. Quando nós oramos hoje, nós oramos para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde, para que Deus continue provendo o nosso lar, a nossa igreja, para que Deus continue nos sustentando, abençoando o familiar nosso, mas dificilmente nós oramos pedindo para que Deus
através das nossas vidas, realize prodígios em prol do seu reino e para o louvor da sua glória. E os discípulos no primeiro século, irmãos, fizeram grandes obras porque eles oravam e oravam objetivando fazer obras grandes para o reino de Deus. Jesus ensina, queridos, os seus discípulos a orarem. E aí Jesus diz que orar é o que, irmãos? Orar é pedir. E tudo quanto pedirdes, só pede quem precisa, pois para pedir é preciso ter humildade e ser submisso. Oração é depender de Deus. Oração é reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Segundo aspecto que Jesus nos ensina sobre a oração é que a oração deve ser em nome dEle. A oração é pedir em nome dEle. Por quê, queridos? Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós colocamos a nossa confiança na obra de Cristo para que Ele nos abençoe, para que Ele nos responda. E não colocamos em nós mesmos. Orar, terceiro, é pedir com a certeza de que será atendido. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha aí a teologia da prosperidade. Jesus disse que tudo que você pedir em nome dEle, Ele vai fazer. Então peça e peça sem medo. É isso que Jesus está aqui ensinando. E tudo o que pedirdes de acordo com a vontade de Deus. Ore para que Deus dê a você um coração perdoador, vê se Deus não vai dar. Ore pedindo para que Deus dê a você um coração liberal, vê se Deus não vai dar. Ore para que Deus coloque palavras na sua boca, para que você evangelize as pessoas que estão ao seu redor, veja se Deus não vai dar. Ore para que Deus lhe dê o gosto, o prazer, o anelo, o desejo de ler a Bíblia, veja se Deus não vai dar. Ore para você e Deus despertar você e eu para sermos homens e mulheres de oração e vejamos se Deus não vai fazer. Se pedirmos, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dará, Ele responderá a nossa oração. Problema da não resposta ou da resposta negativa, porque Deus não deixa nenhuma oração sem resposta, não é? A gente diz, Deus não respondeu minha oração. Não. Deus respondeu de uma forma diferente, que eu e você queríamos. Ou Ele disse não, e assunto fechado, assunto terminado, ou Ele disse espere. Aí há uma canção antiga, né, do pastor presbiteriano, inclusive, o Josué Rodrigues, né, quando ele diz que as portas que são abertas ou as portas que são fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, são a mesma coisa. Porque a gente ora, Deus abre portas, mas a gente também precisa entender que se Deus não abri-las, fechá-las, sendo Deus que tenha feito, é a mesma coisa. Tanto faz uma porta aberta como uma porta fechada. Se ela foi aberta ou se ela foi fechada por Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a resposta de um Deus sábio que conhece o melhor para as nossas vidas e que sabe inclusive o futuro, não apenas o presente como nós sabemos. Orar é saber que a resposta da oração glorificará a Deus. A parte final do versículo de número 13 diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Durante o ministério terreno, Jesus sempre buscou a glória do Pai em tudo o que fez e ensinou. Então, a resposta da oração não é essa resposta dessas músicas péssimas que hoje nós ouvimos no meio gospel. Não é. Irmãos, Deus não está comprometido com a minha honra e a sua honra.
Deus está comprometido com a honra dele, com a glória dele. Agora é bem verdade que ele honra aqueles que honram a glória dele, o nome dele. Mas Deus não está preocupado com essas meninices nossas não, sabe? Me humilhou, e aí eu vou ficar orando ali para um dia eu humilhar a pessoa sair humilhada, sair por baixo, não é? Fulano fez isso comigo, um dia vai receber o troco. E aí fica, não é, desenhando as respostas de Deus, as intervenções de Deus, como se Deus fosse moleque, como se Deus fosse menino, como se Deus fosse um qualquer, como nós muitas vezes somos. Deus não é assim não, irmãos. A gente não pode avaliar e julgar Deus e as coisas que Deus faz pelo nosso coração pecaminoso e enganoso, não. Deus só intervém, Deus só muda, Deus só transforma, Deus só concede, Deus só abençoa quando aquela situação ela redundará na glória dele, no louvor dele. Então essa historiazinha de eu estar no palco e você estar na plateia, e quem não deu valor um dia vai dar valor a você, irmãos, pelo amor de Deus, supere, vença, transponha essa mediocridade pentecostalizada. Isso não é de Deus não, isso não é bíblico não. Tudo que pedides em meu nome, crendo eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que Deus nos dá em resposta das nossas orações é para o louvor e glória dele. Não é nossa não, dele. Por fim, Jesus diz que outro calmante para a perturbação é amá-lo. Versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como diz 1 João 4,18, no amor não existe o medo, porque o amor lança fora todo o medo. O amor não gera perturbação e medo. E aí vamos lá, se eu amo a Deus e tenho certeza de que Deus me ama, por que é que eu vou ter medo da situação adversa em que eu estou vivenciando? Eu estou guardado, nutrido pelo seu amor. Segundo, o amor nos leva à obediência. E aí, vamos voltar lá para o primeiro tópico, não se turbe o vosso coração, é o quê? Um mandamento. Não obedecê-lo significa desagradar o nome do Senhor. Se o amamos, obedeceremos, não apenas o não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não dirás falso testemunho, o não cobiçarás, o não adorarás a outros deuses, mas obedeceremos também o não se turbe o vosso coração. Amém? Vamos recitar aí o versículo 1 de cabeça aí para ficar fácil e vamos memorizar? O que é que diz aí? Não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em mim. Amém, queridos irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar o nome do nosso Deus. Depois a gente canta um hino do nosso inário e os irmãos poderão trazer os seus dízimos, suas ofertas. Feche seus olhos e aí coloque sua vida diante do Senhor. Não sei se você está perturbado ou angustiado ou com medo de alguma coisa, de alguma incerteza quanto ao seu futuro, quanto à sua vida. Mas nessa manhã a palavra do Senhor nos convida a descansar nele, a confiar nele, a olhar para ele. Então coloque sua vida diante do Senhor e ore nesse instante. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque ela sempre
nos confronta, nos admoesta, nos exorta, nos corrige. Te louvamos, ó Deus, por essa manhã e por sermos repreendidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão ansiosos. Perdoa-nos por sermos tão medrosos. Perdoa-nos, ó Deus, por ficarmos tão apavorados, perturbados com as circunstâncias desta vida. E rogamos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, mas ao mesmo tempo, ó Pai, nos visite e nos encha com a Tua paz, com o Teu amor, com a certeza de que nós estamos amparados, guardados no Teu amor, e que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que situações adversas, que problemas, que lutas, que apertos financeiros, que crises existenciais, que conflitos familiares aconteçam, não deixe, ó Deus, que o nosso coração fique perturbado, que a paz do nosso interior seja roubada, mas que a gente descanse em Ti, que a gente confie no Senhor e que o Senhor nos sustente com a Tua mão forte, para que a gente não venha tropeçar e cair jamais. Abençoa as nossas vidas, a todos nós aqui presentes, aqueles que nos acompanham também virtualmente, que o Senhor os alcance em seus lares e ministre da Tua graça, do Teu amor, do bálsamo do Senhor em seus corações. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.